Oi, pessoal. Bom dia a quem é de bom dia e bom dia para que todos sejam de bom dia. Eu hoje quero agradecer a presença de todos aqui. Convoco a todos, apertem aí os coraçõezinhos para que a gente tenha muita audiência aí nessa live, para levar muita informação segura para a população. E, obviamente, todos devem estar super curiosos a respeito da medida provisória que saiu ontem, né? Pois é, muita coisa nova. Doutora Cristina já tá aí, já tô vendo ela aqui online. E façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. O canal é aberto justamente para esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido. E vamos começar falando sobre... Aliás, eu vou começar convidando a minha queridíssima amiga para se juntar a nós nesse momento. Minha queridíssima pessoa, me ajude, doutora Joana, minha amiga querida. Não vou deixar a live salva assim logo. Depois eu vou repartir ela, organizar e colocar aos poucos para vocês. Bom dia, Cris! Bom dia, eu acho que é melhor ficar aqui, ó. Bom dia, minha doutora linda! Bom dia, meus amores. Consegue me ver? Tá bom? Vocês me ouvem bem? Vendo? Eu esqueci de colocar o microfone. Vocês estão me ouvindo? Eu estou no ambiente fechado. Vocês me ouvem? Agora eu ouço. Cris, você me ouve? Ouço. Você me ouve bem? Agora ouço. Continua me ouvindo bem? Eu tive que tirar o microfone, senão eu não conseguiria ouvi-la. Pronto. Ótimo. Se não, eu ponho o fone. Também tá aqui. Pronto. Para mim tá tudo bem. Se pro pessoal... Ah, tá baixo. Ela tá dizendo que tá baixo. Então, peraí que eu vou pegar meu fone. Gente, home office é improvisado, viu? Essa é a maior clareza que temos dessa pandemia, a reorganização das estruturas Vou domésticas colocar. para trabalhar. Também vou colocar. Jana, eu vou sair e vou entrar pelo outro, tá? Tá. Eu vou sair desse e entrar pelo outro, tá? Instagram? Tá. Então ficamos nós por aqui. Pronto. Estamos todos aqui. Pessoal, ontem saiu a medida provisória e trouxe algumas possibilidades para podermos agora tentar gerenciar ao máximo essa crise. Uma coisa que eu tenho falado muito individualmente é que é uma situação atípica e péssima para todos nesse cenário. Tanto para as empresas, que muitas vezes não têm... Agora ficou ruim, foi? Ai, meu Deus. Melhorou? Melhorou? Me ajuda, galera. Tanto para as empresas quanto para os empregados. Não é uma situação confortável para ninguém. Não podemos fechar os olhos para a dificuldade que as empresas enfrentam de continuar mantendo os seus trabalhos. Oi, oi. Pronto. Me ouvem bem agora? Tá todo mundo me ouvindo? Tá, eu estou te ouvindo bem. Eu vinha falando que esse é um momento de péssimo para todo mundo, péssimo para as empresas e péssimo especialmente para os trabalhadores que precisam da renda, que precisam do salário. E nós não podemos pensar nesse momento só nos nossos próprios débitos, nas nossas próprias contas. A gente precisa ter um pensamento global, a gente precisa ter um pensamento no todo. É preciso que a população saiba que essa medida de ficar em casa, essa medida de efetivamente só colocar para trabalhar aqueles serviços efetivamente essenciais, hoje é uma medida de saúde pública, é uma medida de solidariedade ao mundo para que essa doença não se propague. Então, ontem foi editada
uma medida também que determina quais são as atividades que são consideradas essenciais. E as pessoas devem estar atentas a essa medida. Depois eu publico ela na minha página, porque é uma lista bem extensa. Cris, você está de cabeça para baixo, eu viro o telefone. Não é porque senão o fone fica ruim. Ah, tá. Coloca ele dentro de um da última vez eu coloquei dentro de um copo. Mas o problema é o fio. É o fio. Fio. O problema é o fio. Assim, fica segurando então, que aí a gente te vê direitinho. Pronto. Sucesso. E me fala justamente sobre isso, essa parte de saúde, essa importância das empresas manterem fora do ambiente de trabalho as atividades que não sejam efetivamente essenciais. A falta justamente a necessidade de se afastar hoje do convívio social do público à população de uma forma geral. Explica pra gente, Cris, a gravidade disso. Eu vejo muita gente ainda falando e postando que isso é exagero do governo, que isso é fake news, que isso é golpe, que, enfim, eu não sei o que as pessoas pensam, porque para mim está muito, muito claro, muito objetivo o que está acontecendo no mundo, até pelo reflexo de tudo que já se passou nos outros países. Mas explica pra gente o porquê, qual a forma de contaminação, como é que funciona isso? Pronto. Vocês conseguem olhar no meu rosto aqui a marca da máscara, tá vendo? Ó, vocês conseguem visualizar? Isso eu estou usando ela desde sexta-feira, porque a gente está atendendo sintomáticos respiratórios. E a gente precisa usar os EPIs, né? Que é os equipamentos de proteção individual. E aí você consegue já ver aqui a marca da máscara, do óculos, porque a gente tem que se proteger. É uma pandemia. E a grande questão é que as pessoas acham que aqui, como ainda não temos muitos casos pelo número, e aí acha que tá tudo bem. Todo mundo que tem andado na rua esses dias por obrigação, então eu tenho saído de casa para ir trabalhar, e eu vejo as pessoas tendo a vida normal, comum. Né? Indo no mercado, todos os dias o mercado cheio. Se você passa aqui em Lauro, eu moro em Lauro, eu vou explicar, calma, a gente vai chegar lá. Acaba transitando achando que a vida tá normal. O que aconteceu? Aconteceu um boom, as pessoas buscaram para fazer os testes, e os testes aqui no Brasil, dependendo do laboratório, o teste não sai na mesma hora. Então, você faz um teste rápido e depois tem uma contraprova para poder confirmar. Foi assim que aconteceu durante a semana passada. Então, vocês têm percebido que os números de casos têm aumentado porque é o tempo do resultado do exame chegar. Porque você não faz o exame agora e confirma. Já temos rodando aqui casos possíveis de coronavírus desde o dia 6 de março. E só agora que esses casos estão começando a surgir, podemos dizer assim, ter maior abrangência, você ter o conhecimento dele. Só o que você quer nos dizer é que, de verdade, o número que está colocado na mídia não é real, porque só foram divulgados os números que já passaram por essa confirmação segunda, é isso? Isso, mas não é que não são reais, Jana, é porque a gente só pode dizer que o caso é confirmado depois que sai a contraprova. Então não é que os dados não são reais, são reais. Mas é porque demora para vir o resultado. Então, quando vocês assistem na televisão, vocês vê, o exame ainda não chegou, o paciente ainda não sabe, porque ainda não chegou o resultado, porque existe uma correria de fazer os exames e acabou o que acontecendo? As pessoas não saberem que estão contaminadas e continuar seguindo a vida. Então, quando a gente fala do isolamento social, de ficar em casa, é porque no momento atual a gente não sabe quem está de verdade contaminado. O que quer dizer isso? Você tem sintomas respiratórios, que você acha que é uma gripe comum, uma gripe do habitual, a gripe influenza, e você continua indo e daqui a pouco você está com coronavírus. E aí você está seguindo a sua vida comum, cotidiana, sem saber que você está contaminado. E é o que acontece, você acaba contaminando outras pessoas. Então, qual o grande problema? Todo paciente sintomático respiratório precisa se isolar, porque a gente não tem certeza se ele é coronavírus ou não.
E desde a nova portaria do Ministério, a gente só está fazendo teste dos pacientes graves. Por quê? Porque não temos testes para fazer para todo mundo. Agora, com essa compra de 10 milhões de testes, a gente vai ter. Mas no momento atual, a gente não tem. A gente só tem casos suspeitos. Mas a gente, nos casos mais leves, a gente não está fazendo exame, só nos pacientes graves. Então, você pode estar contaminado, tendo uma vida comum e transmitindo para outras pessoas. Porque o coronavírus, ele tem uma alta chance de contaminação. Então, faz com que as pessoas acabem transmitindo sem saber que estão. A grande questão da máscara é o seguinte: a máscara cirúrgica, ela só tem duração de 4 horas. Então, não adianta você ter uma máscara só em casa, usar todas as vezes que for no mercado. Porque aquela máscara só tem a duração de 4 horas. Então, não adianta você ter uma máscara só em casa para ir no mercado e voltar. E toda vez que eu estou no mercado, eu vou com aquela mesma máscara. Aquela máscara contaminou. A partir do momento que você usou, ela é descartável. Aquela máscara é descartável. Então, por que os sintomáticos respiratórios precisam usar? Para evitar que contamine. Então, tem muita gente, eu tô com a máscara em casa, toda vez que eu saio, eu ponho a máscara. Não faz sentido, entende? Meu Deus, Porque a quantidade de gente que eu conheço que está fazendo isso. Eu te juro que eu não achei nem máscara para comprar. E aí eu queria ver, a gente não combinou isso antes, o que é que você sugere para quem não tem máscara? Pronto, vamos bem devagar. Exato, Bom. Carol Viana está certa, é isso que eu estou te falando. Primeiro, colocar a máscara de forma correta. A maioria das pessoas usa a máscara de forma errada. E eu faço o dia todo corrigindo as pessoas. Por quê? Existe um ferrinho na máscara cirúrgica que é para você posto no nariz. E a parte frágil, lisa, que é do tecido, é para botar embaixo do queixo. E o que acontece? As pessoas põem ao contrário, o ferrinho para baixo e o liso, o frágil do tecido aqui. E ela não é para ser posta assim. A parte do ferrinho é para prender no nariz e deixar ela fixa. Para que você consiga não passar nem receber nada. E aí ela é para ser presa na orelha. E se ficar folgada, você pode até cruzar. Para ela poder fixar bastante nessa região. E colocou, não é para mexer mais. Não é para tirar mais. Não é para ter contato. E o que a pessoa faz? Tira, põe e põe para o lado e coloca de novo. Aí você continua se contaminando, porque se você teve contato, você passou. Calma, eu vou chegar nas máscaras de pano. Eu vou falar baixinho que a gente teve ministro fazendo isso, né? Vamos combinar. Exato, eu não preciso. Daí eu não preciso nem falar. Mas o correto é botou a máscara, não mexe mais. Durante as 4 horas é para você estar com ela sem mexer. Por quê? Porque senão você vai se contaminar. Eu fui no mercado no sábado e fui sem máscara e sem luva. Por quê? Porque eu não sou uma sintomática respiratória. Porque as pessoas, se tivessem consciência e entendessem que todos os sintomáticos respiratórios estiverem com máscara, ele não vai lhe passar. Mas o que está acontecendo? Quem não precisa está usando máscara e quem precisa não acha para comprar. Por isso que passa a ser uma disseminação que a gente chama de sustentada. Quem está transmitindo está recebendo novamente, entende? Porque ela não está conseguindo se proteger. Na comunidade, e várias pessoas têm utilizado máscaras de pano de costura. Molhar só, ela só dura por 2 horas? Exato. Teoricamente, são 4 horas. Mas se você sua muito, se você molhar ela só tem durabilidade de 2 horas. Joga fora, tá correta a informação. Vou chegar no sintomático respiratório, deixa eu responder da máscara de pano. Então, as pessoas não estão tendo acesso à máscara cirúrgica. Ainda não existe decreto, recomendação para usar a máscara de pano. Só que eu prefiro que o paciente use uma máscara de pano do que não usar máscara nenhuma. E como é que funciona essa limpeza dessa máscara de pano? Enquanto você for para a rua, você coloca a máscara de pano e aí você, chegando em casa, você vai lavar ela com hipoclorito, que é Quiboa, água sanitária. Lava ela todos os dias com Quiboa e aí você pode usar ela diariamente, todos os dias. Desta forma, higienizada desse jeito, pode ser usada. Se você usar de pano e toda vez que você sair, você coloca aquela mesma, está contaminada. Então, você sai, utiliza para você se proteger, ok. Chegou em casa, água sanitária. Deixa de molho, água sanitária, lava e, se puder, secar no sol.
É a forma de você se proteger. É esse o linha, é esse o foco, é essa proteção. O que é sintomático respiratório? Sintomático respiratório para Peraí, coronavírus. antes de você entrar nisso, em tese, eu vou perguntar, porque tem muita gente que mora em apartamento. Eu advogo para muitos condomínios que não tem possibilidade de expor ao sol. Em tese, a imersão dessa máscara na água sanitária, ela não tiraria todas as bactérias? Precisa realmente do sol para fazer uma complementação? Não, Ou é só água sanitária limpa tudo. Não tem risco de pegar, não. Agora, então, o ninguém sol é só precisa medida estar preventiva desesperado para secar mais rápido. Só para secar mais rápido e você ter acesso melhor, porque ela tem que estar 100% seca. E tem gente que coloca dentro do apartamento e ela fica úmida. Úmida vai transmitir, entendeu? Entendi. A alergia, eu tenho alergia a hipoclorito. Ah, que boa, né? A água sanitária. Usa luva de proteção, aquelas luvas de faxina, para você poder lavar e limpar. Não tem problema. Porque aí quando ela seca, sai os voláteis que dá alergia, você não tem problema nenhum. Vou responder dos sintomáticos respiratórios. Sintomático respiratório, em tese, do coronavírus é febre, tosse, coriza e falta de ar, teoricamente. Mas você pode ter aqueles outros sintomas todos do corona, desde enjoo, vômito, dor no corpo, febre alta, dor de cabeça, como qualquer quadro viral. Diarreia é um sintoma? Não, como dentro dos sintomáticos respiratórios, não. Eu estou dizendo que pode vir associado outros sintomas também. Mas dentro do que é o que é coronavírus, teoricamente, é febre, febre mantida, febre sustentada, tosse seca. Alta ou normal? Uma alta, febrinha já alta mantida, não. Uma tosse, o que é uma alta? febre alta e mantida. A gente é considera alta? febre. Vamos lá. Alta? Começamos. Vamos lá. Febre significa temperatura acima de 37,8. Esse é o conceito de febre. Medida por termômetro correto e validado. Certo? Uma febre considera 37,8. Tem pacientes que faz febre baixa, uma febre de 38, mas ela é mantida. Então, a maioria dos casos clássicos de coronavírus é uma febre autona, 38, 39. Mas tem alguns pacientes que estão tendo febre, mas a febre é sustentada. Você usa a medicação e a febre não baixa. Depois de 2 horas, voltou a febre. O que habitualmente é de um outro quadro viral ou infeccioso é que a febre, durante 4 a 6 horas, ela dá uma amenizada para depois voltar. E o corona, a febre se mantém, a curva da febre se mantém por mais tempo. Muito bacana a sua orientação, muito bacana. Em relação, qual a pessoa que não vai precisar ir ao médico, que tem só os sintomas mais leves, que cuidados essa pessoa, qual a forma de tratamento, porque a gente sabe, a gente não vai ficar enchendo emergência de hospital simplesmente se tiver uma febre que for controlável. O que é que você orienta? Quais são os cuidados? Antigamente a mãe da gente fazia aquelas compressas de álcool, isso vale, isso não vale? Vale. Compressa de álcool nos pontos que a gente normalmente a febre fica mais caracterizada, que é em cima, né? Frontal, nas axilas, do lado das virilhas, na parte posterior do joelho. São os lugares que ajudam a baixar a febre mais rápido. Isso pode ser feito? Pode. Nos casos leves, é o que eu tenho orientado. O ideal é que faça isolamento mesmo, por si só. Os analgésicos comuns, então, dipirona, paracetamol. A história do ibuprofeno já caiu por terra. Você pode usar o ibuprofeno se você só tiver ele em casa, sim. Já caiu por terra. Então, você pode usar qualquer analgésico antipirético, né? Que é uma medicação para febre que você tem em casa. Você pode usar de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas, ou de 8 em 8 horas, dependendo da medicação. Então, cada medicação tem sua dosagem. E aí, você usar os remédios de febre. E, tipo, tô enjoada, usar remédio de enjoo, entende? Lavar bastante as narinas. Então, o foco é você se cuidar da melhor forma em casa. Por quê? Porque ir para a rua você vai se expor. Daqui a pouco você não está com coronavírus, você está com vai contaminar as pessoas, né? Você vai estar com um quadro gripal comum, você vai acabar passando a gripe para outras pessoas e possivelmente você pode pegar o corona. Por quê? Porque a sua imunidade já está baixa.
E aí você pode ter uma associação dos dois vírus. Já existem relatos na literatura. Então, o que eu digo? As unidades de saúde próximo da sua casa, nesse bairro, começam a atender todas as unidades de saúde, mudaram a forma de atendimento, agora a gente está atendendo os sintomáticos respiratórios, como as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Deixe para ir na UPA ou no hospital quando você tiver quadro de falta de ar. E não ir por qualquer sintoma. Por quê? Porque você pode ter um quadro real de coronavírus na emergência e você acabar se contaminando. Então, a orientação é buscar o serviço de emergência somente se houver necessidade. Busque a unidade de saúde próxima da sua casa, porque tem médicos para ser atendidos. A gente está trabalhando em esquema de plantão para dar suporte. Cris, me explica uma coisa. A gente explica aos empresários, muita gente está deixando em pânico, quer deixar de trabalhar mesmo nas atividades que são atividades essenciais. Eu digo por muitos clientes que já me consultaram e já tivemos esse problema, e por medo, as pessoas, obviamente, estão sem querer ir trabalhar. O que é o grupo de risco? Qual é a conduta que está sendo adotada para os grupos de risco e quem são as pessoas consideradas em grupo de risco? Pronto. Ainda não existe uma normativa federal que fecha como é que tem que ser, por exemplo, assim, todo mundo igual. E isso prejudica a decisão de vocês, advogados. Porque como não tem um decreto federal formalizando, a gente ainda não tem uma lei, podemos dizer assim, que a gente segue. O que está sendo orientado? Profissionais e servidores públicos acima de 60 anos, naturalmente, têm o direito do afastamento. Caso você tenha qualquer dificuldade, vai no serviço de saúde. A gente também está fornecendo esses documentos. Você tem que levar seu relatório, sua receita, tudo direitinho. O ideal é que você vá na unidade de saúde próxima da sua casa, porque normalmente tem um histórico seu, para fazer seu relatório e entregar no seu trabalho. As pessoas que devem ser afastadas são só os sintomáticos respiratórios. As outras pessoas podem continuar trabalhando. Pacientes de doenças crônicas, doenças que alteram a imunidade, então câncer, doenças reumáticas. Aí também precisa de relatório médico justificando o afastamento, né? Mas ainda não existe um decreto, a normativa, falando, olha, tantos dias de afastamento. Então, como não existe esse decreto, isso prejudica para vocês, advogados, conseguirem lidar. Tanto gestantes quanto hipertensos diabéticos com menos de 60 anos, ainda não há consenso, tanto na literatura quanto como decreto. Então, vai muito de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. O que eu oriento, e do médico que acompanha esse paciente, né? Exatamente. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou orientando? Depende de paciente para paciente. O que você pode fazer doutora? Então, eu tenho que ir trabalhar. Então, façam o que eu estou fazendo todos os dias. Então, eu também preciso trabalhar, não tenho opção de ficar em casa. Então, por não ter opção, como é que você vai? Então, você veste sua roupa para você ir trabalhar, lava suas mãos em casa, leva seu álcool gel. A doutora não tive acesso ao álcool gel. Pode usar uma diluição de hipoclorito e levar para quem não teve acesso ao álcool gel. Isso, água sanitária. Uma diluição de 1 litro de água, uma colher de sopa. A gente consegue essa diluição. Calma, vou chegar lá. Vamos primeiro para as pessoas que precisam ir trabalhar. E aí a gente vai para o trabalho. Então você pega seu transporte público. Então a Topic, o Ligeirinho, o ônibus ou o metrô. Você não evite. Como é que você se contamina? Porque assim, é um caso de bom senso. Como é que você se contamina? Mexendo no olho, mexendo no nariz, mexendo na boca, mexendo no ouvido. É assim que você se contamina. Então, se você não mexe, você não se contamina. Então, o meu celular, hoje, Jana, eu falei cedo, Jana, não me mande mensagem, meu celular eu não vou pegar. Por quê? Porque o correto é a gente não pegar no celular. Porque isso aqui é uma via de transmissão. Então, Exato. Você está no ônibus, você está no celular. Você chega no trabalho, você está no celular. Quando você chega em casa, você deita na cama, você está no celular. Ou você está trazendo a contaminação para casa. Então, as formas da gente evitar de se contaminar é como evitar o contato. Então, eu saí de casa, estou com o meu dinheiro da passagem ou o meu cartão do passe no bolso
E só, não pego em mais nada, não pego na bolsa, não pego no celular, não pego no fone, não pego em nada. Vou para o meu trabalho. Chego no meu trabalho, vou direto lavar minhas mãos e passar meu álcool gel. Pronto. Não pego mais no celular. Dou notícias quando sair de casa. Só vou pegar o celular de novo quando eu lavar minha mão, me desinfectar o celular. Aí eu posso pegar e mandar mensagem, por exemplo, na hora do almoço, responder e tal. Voltei para minha carga jornada de trabalho, largo o celular, não pego, trabalho as outras horas que você tem de trabalho, lava a mão, vai para o transporte público, chega em casa. O grande questão, não trazer a doença para dentro de casa. E como é que eu não trago? Então, na porta da minha casa hoje, eu tenho um saco para o meu sapato, um saco para minha roupa e coloco tudo da porta de casa. E dali para a lavanderia, para lavar minha roupa que eu usei no dia e lavar meu sapato. Estou usando os sapatos que dão para lavar. De preferência, se eu não tenho como lavar o sapato, deixa do lado de fora de casa. Não entra com o sapato dentro de casa. Então, é uma forma de você não trazer a contaminação para casa e você não se contaminar. Então, teoricamente, se você fizer tudo direitinho, dos altos cuidados, a contaminação não irá existir. O problema é que as pessoas estão indo e pega no celular, pega em tudo que é lugar, você se contamina. Eu encontrei no supermercado um spray aerosol desinfetante. Esse spray, ele é eficiente para limpeza de sapato? Jana, entenda, na superfície ele pode durar dias. E tem alguns sprays que eu não tenho como confirmar que está tudo bem, que realmente limpa. Então, a única coisa que vai... Vá, diga lá. Qual é a melhor forma? É hipoclorito. Se você não pode botar hipoclorito direto, né, água sanitária direto no sapato, faz a diluição que não estraga. É a única forma de realmente você não se contaminar. E é bom e barato. Então, a pessoa da comunidade pode comprar, como a pessoa que está em casa. Então, qualquer pessoa tem água sanitária em casa. É extremamente acessível, barato e todo mundo pode ter. Então, qual o melhor método de se cuidar? Hipoclorito, água sanitária. Bom e barato. Uma pergunta que ficou no ar, e eu acho que eu posso responder, você me corrige se eu estiver errada. Não existe ainda uma normatização a respeito de quem é grupo de vírus. Então, aquelas pessoas que tenham problemas de saúde respiratórios entram no mesmo raciocínio que a doutora Cris falou, de procurar o seu médico, e se o médico entender que existe, obviamente, uma necessidade de afastamento daquela pessoa do trabalho, ele vai conceder o afastamento e pela quantidade de dias que ele considera necessário. Então, procurem os médicos de vocês. Gente, os empregadores também, exatamente. Os empregadores não têm como afastar as pessoas pura e simplesmente, os que, obviamente, estou falando daqueles que vão permanecer funcionando. Afastar as pessoas simplesmente porque, olha, eu tenho asma, eu sou idoso, eu sou gestante, eu isso, eu aquilo. Procurem seus médicos, manda mensagem no WhatsApp do médico, aqueles que têm médico. Eu orientei, me corrija se eu estiver errada, as empresas que têm um grande número de funcionários, normalmente têm um médico do trabalho. Procura o médico do trabalho da sua empresa para fazer isso. Caso nenhuma dessas opções seja enquadrada na sua realidade, vá na unidade básica de saúde, mas simplesmente alegar. A mesma coisa, gente, atestado de acompanhamento de filho. Atestado de acompanhamento de filho significa só que o filho está doente, não serve para a mãe. Então, não há normatização em relação a isso. Hoje existe, com a MP, a possibilidade da edição de um banco de horas negativo, de a compensação dessa jornada posteriormente. Então, conversem com seus empregadores, ou seja, empregadores, tem muitos clientes meus, a maioria, está todo mundo online aí nos escutando. Então, empregadores, orientem os seus funcionários de que procurem isso e façam acordos. Obviamente, a gente tem que pensar, aquela mãe não tem com quem deixar o filho, flexibilize. Coloque um banco de horas, convoque outro trabalhador que não esteja nessa situação, coloque ela para trabalhar depois. Inúmeras as possibilidades. Nós agora vamos ter que procurar nos ajudar. Infelizmente, o seu empregado depende para comer
do que ele ganha na sua empresa. Eu sei de verdade, que vai ser muito difícil manter os salários, vai ser muito difícil manter os contratos, o pagamento das contas, mas a gente também precisa pensar de uma forma coletiva. Vamos procurar meios de equalizar essa crise de forma que você não mate nenhum dos dois lados. E, doutora, eu me acho fala que mais... o lado racional, Jana, falando nisso, é exatamente isso. Porque, assim, as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam ter sua renda, e as pessoas também precisam fazer a economia girar. Por que eu quero dizer isso? O cara que fabrica máscara, se ele parar de trabalhar, a gente não vai ter máscara. O cara que fabrica álcool gel, se ele parar de trabalhar, a gente não vai ter álcool gel. Mas aí são atividades fundamentais, eles não vão parar. Não, mas entenda, é porque tem as pessoas que não estão entendendo assim, mas eu vou para o básico, O cara que coloca o tomate no mercado, se ele não for trabalhar, a gente não vai ter tomate. Então as pessoas precisam ter consciência que a gente tem que pensar agora no coletivo. Eu gostaria de estar em casa sem atender, mas eu não tenho essa opção. Primeiro pelo meu juramento de médica, e segundo, porque eu estou fazendo bem ao próximo. Tem vários serviços Inclusive, Cris, uma coisa que é importante falar, eu não sei se você estava de plantão agora durante a manhã, então provavelmente você ainda não teve acesso, mas a medida provisória, ela traz, inclusive, norma específica falando da classe médica, da classe de saúde, estendendo até jornadas mediante acordo para até 24 horas. Agora, uma pergunta que foi feita que é importante, que eu acho das mais fundamentais, foi a respeito da suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, por até 4 meses. Essa informação é verdadeira, mas ela não pura e simples como está colocada. Essa informação está na mídia, mas ela tem, gente, critérios. Você não pode simplesmente mandar o trabalhador para casa, você tem que prover a realização de curso ou programa de qualificação para aquele trabalhador. O que é isso, gente? Online. É curso online. Doutora, meu trabalhador não tem computador em casa. Ou você vai arrumar um computador para ele fazer o curso, ou essa medida não vai se aplicar a este contrato de trabalho. Doutora, eu tenho 400 funcionários, eu não tenho como dar 400 computadores. Ou se eu dou o computador, ele não tem o acesso à internet. Então, você não está enquadrado na possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por esse período. Você tem uma série de outras possibilidades que já existiam na CLT, que já existem muitas. Eu rodei uma cartilha informando. A cartilha nova já está com conteúdo editado, vou soltar, mas no final do dia preciso depois me reunir com todos os meus clientes, que todo mundo está louco atrás de mim para saber das informações. Mas tem muitas outras possibilidades. E, gente, uma coisa que não mudou, não dá para reduzir salário e reduzir jornada sem o sindicato. Continua, isso é uma barreira constitucional. Você só pode fazer isso com o apoio do sindicato. Isso não foi modificado pela medida provisória. Isso ainda depende de acordo coletivo. Mas temos diversas outras possibilidades. Depois eu vou gravar vídeos, prometo a vocês que a gente vai falar tudo. Mas vamos aproveitar a doutora Cris para perguntar mais coisas. Doutora, deixa eu te perguntar. Se eu tenho um colaborador dentro da minha empresa que trabalhou a semana inteira e me traz um atestado de que está doente, que está contaminado pelo coronavírus, qual é o procedimento para os demais funcionários presentes na minha empresa que tiveram contato com esse trabalhador? Pronto. A gente tem tido casos assim na unidade de saúde. Como é que a gente tem orientado? Precisam ser dois lados que precisam se preocupar. Quem mora com ele, então essa pessoa que está com coronavírus, todo mundo que mora com ele precisa ser avaliado e, se for o caso, todo mundo afastado. A recomendação é que todo mundo que mora com esta pessoa seja afastado do trabalho. E as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, a gente tem que fazer a busca ativa. Então, ele também precisa que todas as pessoas que tiveram contato com esse paciente sejam atendidas na unidade de saúde. Então, a gente tem dois lados. A gente tem que cuidar dele em casa para ele não sair contaminando mais gente e cuidar dele na empresa. Então, se a pessoa teve acesso e confirmado o coronavírus, todos os pacientes, todas as pessoas que tiveram contato com este caso índice, que a gente chama caso único, tem que ser monitorado. É a mesma coisa com tuberculose. Então, chega um caso com tuberculose, a gente tem que monitorar
todo mundo que teve contato com ele. Então, precisa ser visto na unidade de saúde. Então, só para deixar claro, a lei anterior, que foi editada logo mais no começo do mês, falava que os casos de possibilidade de contaminação, que é isso que a gente está falando aqui, que eles também têm a necessidade do isolamento. Então, nessas UPAs, nessas unidades de pronto atendimento, é dado um atestado médico de 14 dias para essa pessoa também, para que ela fique afastada? Vamos lá. A pessoa, caso índice, são 14 dias. E aí a gente tem que fazer a busca ativa dos outros todos, como foi a infecção, qual é o contato, para a gente dar mais 14 dias para todos os outros que tenham tido contato direto. Porque tem pessoas que falam assim, não tive contato direto e eu quero... Existe, infelizmente, Jana, as pessoas que têm má índole, né? Eu sei, eu bem sei. A gente vive com isso 24 muita horas. Muita suspensão esses dias, muita. Então, eu também não estou nesse mesma questão. Eu não vou fornecer um atestado de uma pessoa que não tem justificativa, não tem motivo, não passou pela cadeia da infecção. Por isso que as pessoas precisam ter ideia, né? Entender que não é assim, porque teve uma pessoa e tal, eu também quero atestado, eu também quero afastamento. Não é dessa forma. A gente tem que ter critérios. E essa contagem dos 14 dias depende do dia que começou os sintomas. E as pessoas estão entendendo que eu tô há 5 dias gripado e quero mais 14. Aí vai para 19. Não é assim. Então, tudo tem que ter muito cuidado e muito critério. Lu, só para responder uma pergunta importante, em relação às empregadas domésticas, muita gente tem me perguntado. Não havia antes normatização, mas com essa MP foi declarado expressamente que tudo que está previsto na MP é aplicado sim às empregadas domésticas, aos trabalhadores terceirizados e aos que trabalham em regime de trabalho temporário, com contratos de trabalho temporário, que são leis específicas, e também aos trabalhadores rurais. Então, essa suspensão, ela está me perguntando aqui, em relação à doméstica, liberei mais cedo para pegar um ônibus cheio, e ela foi no subúrbio e levou até uma pessoa na UPA, porque essa pessoa estava apavorada. Posso dar férias remuneradas? Você pode dar férias remuneradas, você pode antecipar as férias dessa pessoa. Você é uma idosa linda, viu, amiga? Gatona, inteiraça. Mas você pode sim, você pode dar férias antecipadas, você pode suspender o contrato de trabalho, mediante esse curso, esse aprimoramento. E você pode fazer um banco de horas, que já tem previsão na lei das domésticas e agora chancelado também o banco de hora negativo. Porque antes o banco de horas, a previsão que se entendia, concedida pela lei, é pelas horas extras que já foram feitas, compensadas depois, mas não para as horas que deixaram de ser trabalhadas. E isso foi resolvido com a SMP. Então, escolhe a forma mais segura, aguarda que eu vou soltar a cartilha, vai ajudar bastante vocês a terem clareza de todas as opções que a lei permite. Vamos lá, doutora, vamos continuar, que está muito bacana e a gente tem pouco tempo antes que o Instagram derrube a gente. Mas eu estou à disposição, podem me perguntar, estou aqui. Estou justamente procurando as perguntas do meu Insta. Aqui. Eu estou abrindo o meu e olhando o que tem aqui para já ir respondendo. Porque como eu tenho, né, dá para eu fazer as duas coisas. O que a expectativa da duração dos sintomas, doutora, estão perguntando da expectativa. Qual é a expectativa da duração da pessoa desde que ela começa a apresentar os sintomas? Pronto. Isso ainda, a gente ainda está em controvérsias de como a coisa vai ficar, porque existem pessoas que a gente chama de pacientes assintomáticos. Então, ele está com coronavírus, ele foi contaminado e ele não apresenta sintomas. Então, ele não sabe que ele tem a doença e ele está transmitindo. Então, esse momento que a gente ainda não sabe muitas coisas, ainda está tudo muito não normatizado. Então, o que eu faço é ler artigo de fora o tempo todo traduzido para conseguir a gente ter cada vez mais informação. Mas existem pacientes que tá com corona, mas ele não está doente, ele não adoeceu. Então, a gente não sabe quanto tempo ele está em transmitir. O que acontece de fato... Apenas para deixar claro para as pessoas, vou deixar se esse trabalhador vou desenhar, não tem esses sintomas,
Mas aí a informação jurídica. Se o trabalhador não tem os sintomas, ele não está acamado, não está com febre alta, mas ele foi diagnosticado com coronavírus, ele tem o direito ao afastamento. Não segue a regra geral. Como eu falei num vídeo que eu publiquei no começo dessa pandemia, esse trabalhador ele tem o direito ao afastamento garantido por lei. Então, o médico vai dar o atestado médico dizendo, ou se ele tiver um exame médico dizendo que ele está com coronavírus, dispensa a necessidade do atestado médico. Se ele tiver exatamente. Se ele tem a comprovação da doença, ele tem o direito legal de ficar afastado e de receber o salário, viu, gente? Exato. Aí a gente vai para o outro lado. Se o paciente ele começou a ter sintomas, então ele começou a ter febre com coriza, já é indicação médica de afastamento. Então, se ele tem os sintomas clássicos do corona, é 14 dias de afastamento. Aí a pergunta de Lud: os assintomáticos transmitem? O problema é esse. A gente ainda não tem 100% de certeza dessa informação. Mas o que tem sido divulgado nos artigos é que sim, os assintomáticos transmitem. Por isso que a gente está nesse processo. Fica em casa, isola. Quem não precisa ir para trabalhar, não vai. Quem consegue fazer home office, faz home office. Quem consegue, né, evitar os idosos, as pessoas que não trabalham, evitar de sair de casa, é justamente isso. Por quê? Que era o que eu ia falar que a gente... Não é tanta coisa, mas é a questão do tomate do mercado. A pessoa vai no mercado, e o que me impressiona é que as pessoas ainda não entenderam. Escolheu o tomate, aí pega um, põe lá, pega o outro, põe lá, pega outro, lá. Aí vai vir outra pessoa pegar o tomate, escolhe o tomate, aí depois pega o tomate de novo. Então, quantas pessoas pegaram no tomate no fim do dia? 50! 100 pessoas! E os assintomáticos, que a gente não sabe... Podem ter pegado na saliva, no nariz, lembra? No ouvido, na boca, e pegou no tomate. E você levou o corona para casa. É essa a grande questão. Então, quando eu oriento, o que eu faço? Qual a minha recomendação? Faz seu mercado normal. Os mercados têm pia com água e sabão. Ao invés de ficar se entupindo de álcool durante todo o mercado. Lava a mão, põe o álcool. Entrou no mercado. Ao longo do mercado, se você for demorar, vá na pia, lave com água e sabão várias vezes durante o mercado. Depois, quando for trazer as compras para casa, higienize toda a sua compra antes de guardar. Porque se você trazer ao mercado e guardar, você vai estar estocando coronavírus. Então, o que a gente tem que fazer? É verdade, Janaína, eu preciso dizer isso para as pessoas precisam entender o que é contaminação. As pessoas... É um conceito básico. Como é que se contamina? É que as pessoas não conseguem entender. A gente pega porque a gente se contamina sem saber. Então, chegou as compras do mercado, na porta de casa. Quanto tempo esse vírus dura dentro da geladeira guardado? Explica pra gente quanto tempo ele vai sobreviver, porque até eu já fiquei desesperada agora. Jana, muito tempo. O problema tá aí. Então, aí não precisa de luva. Não precisa de luva, não é dessa forma. Se você pegar o saco para usar como luva, você vai coçar o nariz com a boca, o saco, e o saco vai ser o mesmo meio de transmissão. Eu vi um bocado de gente fazendo isso. Ai, vou botar o saco. Aí, minha irmã, eu guardei todas as compras e não limpei nada. Eu também. Então vamos lá, vamos bem devagar. Vou ter que lavar a geladeira agora. Acho bom. Vamos lá, vou explicar tudo tá devagar. Por favor, adianta o serviço aí pra gente, porque... Vou devagar. Não chora, vai dar tudo certo, gente. Estamos aqui, estamos juntos. Vamos devagar para vocês entenderem. Chegou do mercado, os sacos devem ficar próximo à porta. A gente lembra a história da área suja e a área limpa? Coloca como área suja. Vou ter que lavar a cozinha toda. Boa. Vai. Concordo, acho melhor. É bom que já não tem o que fazer, tá todo mundo em casa, vai fazer faxina. Diga por você que a minha galera tá toda em home office, pesado, tá todo mundo trabalhando então, vamos triplo. lá, Eu quero agradecer aqui publicamente minha equipe maravilhosa, que tá todo mundo Vamos lá, para todo mundo entender. Vamos lá para todo mundo entender. Minha turma de gladiadores. Tamo junto. Chegou em casa com as compras, faz aquela solução de hipoclorito que eu já expliquei para vocês. 1 litro de água, uma colher de sopa de... Vou ficar fina, com certeza. Uma colher de sopa de água sanitária na diluição. E aí pega um paninho e vai limpando. Calma, vai dar tudo certo. Põe a luva. Aquela luva de fazer faxina, aquela luva amarela de fazer faxina, que eu não posso falar marca. A gente usa a luva amarela,
com um pano ou a esponja de lava-prato e a solução de hipoclorito e vai limpando tudo. O que é tudo? É tudo. Do shampoo que você comprou, do saco de papel higiênico, as comidas. Minha aluna linda, cebolas. Querida, que é sua paciente também. Minha paciente. Liz, e minha aluna. Eu sei, gatona. Aí a gente tem que limpar tudo antes de botar na geladeira, antes de guardar nos armários, antes de guardar no banheiro. E é fato, tem que fazer. Eu não... Lá vou eu pegar a luva. Fique em casa, improvisa de outra forma. Cris, pelo amor de Deus, fala do ponto alto da contaminação. A gente precisa falar sobre isso. Esse período. Calma, deixa eu acabar da higiene, vou chegar lá. Vou partir comprar a luva, calma. Aí você vai limpar. Nada, fica quieta. O que eu oriento? Limpa o que você já tem em casa. Então pega uma esponja limpa, uma esponja nova de lavar prato e usa ela. Porque a chance de você se sujar, né, de você ter dermatite, eu tenho dermatite tópica por causa da água sanitária, de fazer dermatite com a esponja, ela vira barreira. Então você pode usar a esponja, você segura no lado verde, o lado amarelo, você limpa as coisas. E você não precisa partir ou comprar luva. É só descontaminar a sua casa, a sua própria cozinha. E isso cozinha tem que estar limpa. Por quê? Porque é lá que a gente come, é lá que a gente vai pegar, vai se transmitir. Então, o ideal é que mantenha a higiene dos banheiros, porque você chega da rua e vai tomar banho. Então, a higiene do banheiro e a higiene da cozinha tem que ser o que é mais preocupante, é o maior cuidado. A forma de transmissão precisa de um vetor. Então, você precisa de algo para se transmitir. Então, as pessoas estão usando luva para fazer tudo. A pessoa põe uma luva. Olha, vamos de novo, a mesma história da máscara. A pessoa pega uma luva e sai pra rua. Aí essa mesma luva pega no celular, pega na chave do carro, pega nas compras. É meio de contaminação da mesma forma. Então, como é que a gente se contamina? Pegando com a mão suja no nosso rosto, nas mucosas. Então, o que a gente não pode fazer é não pegar. Então, quem tem óculos de sol? Recomendação fácil, boa e barata. Óculos de sol usa o tempo todo, porque você não coça o olho. Já ajuda, já vira uma barreira. Pode usar a máscara de pano para quem não está achando a máscara cirúrgica, segunda barreira. Então aí você já evita que você se contamine. Não tem nada disso. Duas coisas. Não se pegue. Duas coisas. Eu vi um vídeo que ensinava as pessoas a pegar aqueles lenços umedecidos de criança, de bumbum de neném, e usar umas 3 e colocar, certo? Não, porque é úmido. Úmido transmite. De jeito nenhum, pelo amor de Jesus. Já briguei com tantas pessoas fazendo isso. Tô brigando com todo mundo. Ótimo. Vou compartilhar essa live para todos os meus colegas. Por favor, precisamos salvar essa live e transmitir para todo mundo. Quanto mais pessoas a gente puder. Porque vou fazer isso. Gente, eu vou divulgar. Correta. Eu vou divulgar essa live depois no meu canal do YouTube. Então, todo mundo segue lá, Janaína Bastos Advocacia. Eu vou deixar disponível lá para todo mundo. Pronto. Papel toalha, não, porque molha. Molha. Como é o nome daquele material? Leila, TNT. Fala aí o material. Ela falou Dona já. Elaine falou. Ela falou TNT. O problema do TNT é que ele precisa ser... Oi, meu amor, saudades também. Beijo. O TNT... A gente tem que lavar e secar do mesmo jeito da máscara de pano, que eu estava falando mais cedo. Não, o filtro de café não serve porque molha. Tudo que molha e que fica úmido dos dois lados transmite. Porque o pano pode, porque ele não fica úmido dos dois lados. Então, o lado que fica úmido está com você e o outro lado fica seco, então não transmite. Tudo que umedece, transmite, não serve. Cris, a gente tem pouco tempo. Eu queria que você deixasse... Não, mas ainda não. Eu ainda tenho perguntinhas guardadas aqui. Sim, eu tô dizendo, os pacientes. Diga. Cris, eu queria que você deixasse um recadinho para as empresas que vão precisar continuar funcionando. O que é que elas devem fornecer ao trabalhador que vai ter contato com o público, que vai precisar ficar exposto? Pronto. É a mesma orientação que a gente faz no posto de saúde. O ideal é que todos estejam com máscara. Por quê? Porque a gente não sabe quem chega. Então, o ideal, se ele tiver com máscara cirúrgica, que é aquela máscara tradicional, por quê? Porque se chegar alguém
tossindo ou expectorando secreção, a gente não tenha contato. Só que volta a história. A máscara dura 4 horas. Então, para a jornada de trabalho, ele precisa de 2 máscaras todos os dias e todo mundo que lida com o público. Então, aí ou essa máscara de pano que tenha que ser lavada diariamente com água sanitária. Show de bola. Exato. É uma solução que é possível. O álcool 70 tem que estar no balcão de todos os lugares. Então, no restaurante, né? Na lotérica, aonde as pessoas precisam ter o álcool de 70 para ter contato. Mergulhou na solução? Não, não mergulha em solução de... Não. É lavar com hipoclorito, água sanitária. O que tem da caminhada? Pode, contanto que você, na caminhada e a corrida ao ar livre, você não tenha contato. Então, se você quiser sair para andar no seu quarteirão, andar dentro do seu condomínio, não tem risco. Você tem que estar sozinho isolado. Essa orientação que o mercado que a sua sobrinha trabalha está fazendo é errada. Tem que usar, como a doutora Cris está falando, é um equipamento de segurança. Eu publiquei, inclusive, naquela cartilha, orientando as pessoas, que é justamente isso. Agora, para as pessoas que vão continuar atendendo o público, a luva, a máscara, o álcool em gel é equipamento de segurança. E a gente precisa desmistificar uma coisa que saiu na medida provisória. Exato, e lavar o calçado. Na medida provisória, está escrito... Rapidinho, Jana, só para explicar aqui. A pessoa falou, moro no fundo do hospital, saírem sem máscara. Sim, a gente tem que sair sem máscara. Minha máscara fica na unidade de saúde, eu não saio com a máscara do hospital. Porque aí a gente transmite, é o contrário, a máscara tem que estar dentro do hospital. A gente sai sem máscara porque eu não sou sintomática respiratória. Eu não preciso sair de máscara na rua, nem na casa, nem em lugar nenhum, certo? Essa Muito informação bacana. aí tá errada. O que eu ia dizendo, gente, é que as pessoas que trabalham com o público, na medida provisória que saiu ontem, veio expresso que as pessoas contaminadas não serão necessariamente indicadas como doença ocupacional. Só que tem uma pegadinha. Está escrito, exceto se comprovado o nexo causal. Traduzindo em bom português, se o trabalhador prova, na casa dele não tinha ninguém doente, fui a pé para casa, não tive contato com ninguém e estou contaminado, fica comprovado que a contaminação se deu no ambiente de trabalho. E aí sim é um caso de doença ocupacional, acidente de trabalho. Então tomem cuidado que nem tudo que reluz é ouro. Exatamente. Cris, fala mais. Tem que... gestantes aí que vão parir. Lude, não se preocupe. Os hospitais a gente está tendo maior controle. Por quê? Porque a gente também está se cuidando. Então a gente não vai ter risco para o bebê, não vai ter risco para você. Porque nós, profissionais de saúde, a gente está recebendo decreto e diretrizes de cada serviço que a gente trabalha para a gente preconizar e ninguém se contaminar. Então, porque se a gente não se contaminando, a gente não contamina o paciente. E o foco é esse. Autocuidado, cuidado sempre. Vamos se cuidar um dos outros. Nosso tempo está acabando, querido. Acho que a gente tem estourando aqui 5 minutos. Pronto. No máximo. Gente, perguntem, dúvidas, vão jogando suas dúvidas aí, o que mais restou, porque a gente tem pouco tempo. Deixa uma mensagem aí para todo mundo, Cris. Para fechar a informação, se cuidem. Cuidem da sua imunidade, se alimentem bem, durmam bem. As pessoas perguntaram do cabelo. Eu estou lavando meu cabelo todos os dias, porque eu estou em contato direto. As pessoas que saem de casa e voltam, se puderem lavar o cabelo, lavem todo dia. Minha unha tá sem fazer. O ideal é que não faça as unhas curtas. Evitar anéis, relógios. Eu não tô usando mais nada, porque isso é meio de contato. Um brinquinho pequeno que eu não vou tirar, mas eu tomo banho com ele, não tem risco. Informação importante. Outra informação importante é você cuidar da sua saúde mental. A gente tem falado isso muito, Jana também publicou isso, fez a live com o Ivan. A gente precisa cuidar da nossa mente. São dias difíceis e vão durar. A gente tem ouvido isso, a gente vai passar aí pelo menos, eu acredito, mais 3 a 4 meses nesse momento. E como eu digo, ainda não chegamos nos dias mais difíceis, a gente ainda está na fase tranquila. Se cuidem, cuidem do corpo, se exercite dentro de casa se não puder sair, leiam bons livros, trabalhem com coisas que você goste, faça os hobbies, esteja com as pessoas que você ama, evite ter contato com idosos e com crianças, porque para você não transmitir a eles, porque a gente que sai e volta, o ideal é que a gente fique isolado numa outra casa, se não é possível,
em casa, que moram várias pessoas, terem cuidados para não terem contatos. Pacientes com doenças de base, então, que a gente falou, câncer, né, asma, doenças respiratórias, gestantes, hipertensos, diabéticos, se cuidem. É o autocuidado. A contaminação só vai acontecer com você se você não se cuidar. É isso que eu estou falando. Fala pra gente do pico da contaminação. Está saindo muito, até o ministro veio a público falar que essa semana até domingo é o pico da contaminação. Isso procede? Quanto tempo mais a gente precisa ficar literalmente sem colocar o pezinho no capacho da porta de casa? No momento atual, a gente não sabe, e é verdade, porque foi aquele que a gente falou mais cedo, quem está contaminado ou não. Porque hoje a gente ainda não tem teste em larga escala. A gente não consegue fazer teste a muitas pessoas. Por que a Alemanha está tão bem? Porque a Alemanha é todo mundo que acha teste. A Coreia acha testa. Então a gente sabe exatamente quem está contaminado ou não e isola. Hoje eu não sei quem está contaminado ou não. Então a gente não tem como isolar quem está doente. A gente não sabe por causa daquele processo dos assintomáticos que a gente estava conversando mais cedo. Então por isso que a gente vai ter um pico de contaminação, porque vai ser o tempo que vai chegar os testes e a gente vai saber exata a curva verdadeira que a gente ainda não sabe hoje. Então, as pessoas não estão entendendo que quando a gente fala para ficar em casa é para eu evitar que eu que não sei que estou contaminada vou transmitir para você, Jana. Entende? Exato. É para evitar que ocorra o pico. Por quê? Porque não temos estrutura, nem no serviço público, nem no serviço privado. A gente não tem estrutura se 10% da população adoecer. Não temos. As pessoas vão morrer em casa. Por quê? Porque a gente não tem onde botar os pacientes, a gente não tem leito. Então, vocês acham que eles estão fazendo toda essa abertura de leitos à toa? Não, porque a gente sabe que vai precisar. Porque se 10% da população, a média é 20% da população vai adoecer e 5% vão precisar de terapia intensiva. Na população de 200 milhões, a gente não tem leito. A gente não tem leito. Então, por isso que a gente está falando tanto, e batido isso em todos os rádios, televisão, por quê? E aqui na internet. Porque a gente não tem como suprir essa demanda por falta de estrutura física. Então, hoje, a maior parte dos pacientes acometidos estão na rede privada, não são na rede SUS. Então, hoje, na rede SUS, a gente ainda tem bastante leito. Mas, em breve, quando a população toda for acometida, a gente não vai ter leitos. E os pacientes não vão ter suporte, os pacientes não vão ter como chegar. Então, o que é o nosso objetivo? Que a curva seja mais amena para todo mundo conseguir ser atendido e todo mundo sobreviver. O foco é sobreviver o máximo de pessoas. Então, nós, médicos, né, da classe médica como um todo, eu não estou falando só de mim, médica, eu estou falando de todo mundo. Enfermeiro, farmacêutico, terapeuta ocupacional, técnico, enfim, todo mundo. O que a gente tem falado do ficar em casa é para a gente evitar a contaminação em massa. Porque aí a gente não vai ter suporte. E o que eu não quero, de verdade, Doutora, de coração, estamos nos eu não segundos... quero dar nenhum atestado de óbito mais. Pelo amor de Deus. Doutora, estamos nos últimos segundos. Eu gostaria apenas, como sou uma advogada trabalhista e recebo essa demanda diariamente, vou perguntar direta e objetivamente. UPA se nega a dar atestado médico a quem está doente de verdade? Não pode mais, não pode mais, porque saiu o decreto que agora eles têm a obrigação de dar. Então não existe mais isso. O médico da pronto atendimento tem que fornecer o atestado, como os médicos das unidades básicas têm que fornecer o atestado, como os médicos dos hospitais privados, contanto que o paciente tenha o quadro. É isso que é para vocês entenderem muito claramente. Eu não tenho que dar um atestado se o paciente não tem. Se ele não tem, eu não vou dar. E eu não sou ruim. Exatamente. É porque é um critério médico. Se a pessoa não tem indicação, não será dado fornecido o atestado médico. Cris, eu quero agradecer demais o seu aceite à minha convocação, que foi literalmente uma convocação de última hora, e ter concedido esse tempinho para a gente ouvir, entender muito mais e trazer com muito mais clareza. Foi rico, estou meio desesperada agora porque eu vou ter que limpar a cozinha toda, mas... Todo mundo que está na live. Pois é, não conseguimos falar sobre a medida provisória com amplitude, mas eu prometo para vocês que já faço uma... Já não, daqui mais tarde. Faço uma outra live para a gente falar sobre esse assunto ou gravo algum vídeo. Gente, fiquem em casa. Empresas, especialmente essa semana,
suspendam o trabalho externo se você efetivamente não tiver na classificação dos serviços essenciais. Se você não for um serviço essencial, faça o planejamento de como passar melhor por essa crise. Nós temos diversas oportunidades legais. E como a doutora Cris falou com bastante propriedade, se nós não tivermos cuidado, todos nós vamos ficar doentes. Se um trabalhador seu, eu estou insistindo muito e estou enfrentando muita resistência das empresas, porque para alguns deles, 28 segundos, está sendo difícil realmente manter um quadro. E, por favor, deixem o seu trabalhador em casa se você realmente não precisar deles. Gente, obrigada demais pela audiência de vocês aí. Espero que tenha contribuído com todos. E vou colocar no meu YouTube essa live na íntegra para todo mundo ver. Um beijão, fiquem com Deus e fiquem